no adeus. No adeus é na despedida. Porque nós ainda encaramos a morte como uma despedida. E a questão aqui é exatamente essa. Esse momento do adeus. E de alguma forma a nossa postura nesses momentos tão críticos e tão delicados. E aqui nós colocamos como subtítulo e acentuamos, grifamos o para que haja esse choque de ideias. Portanto, o subtítulo já é o primeiro tema da nossa conversa. Morte é vida. Não há vida sem morte, e não há morte sem vida. A morte, que vai se referir à morte orgânica, à morte do corpo físico, é só esse que morre, unicamente isso que morre, se nós podemos usar essa expressão, e precisamos compreender o que se quer dizer por isso. Eu tenho um pouco de cuidado com a expressão dia de finados. Finados vem de finou, finar, terminar, acabar, não tem mais fim. Eu, sinceramente, gostaria muito de poder substituir a expressão dia de finados, que aí está dizendo que finou e não termina. Nem mesmo o corpo termina. Ele apenas se decompõe da forma que está e passa a recompor a natureza. Nada se perde. Nada se perde na natureza. Apenas se transforma. Mas o corpo é o de menos. O que realmente importa, o indivíduo, o ser em si, esse continua em vida plena. E se despede do corpo carnal, mas continua a vida. Continua a vida. Às vezes mais vivo ainda do que quando estava no corpo carnal. Portanto, morte é vida. Porque ao acordar-se para a vida real, a que realmente é. Mas não poderíamos começar por outro espaço que não esse. Se nós quisermos falar sobre morte, ou desencarne, como queiram colocar, não tem problema, temos que lembrar do fenômeno da reencarnação. Em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aqui está a reencarnação, que é o princípio básico de toda a nossa fala. Vamos falar toda ela embasado nesse princípio, o princípio da reencarnação. Muito embora reconheçamos que Jesus talvez estivesse não apenas falando da reencarnação, mas nesse nascer de novo, quer dizer, renascer quantas vezes forem necessárias para construir o reino de Deus em si. Para acordar-se, para nascer para o reino de Deus. Mas ninguém vai construir o reino de Deus ou acordar-se para ele se não nascer de novo. E nesse nascer de novo nós botamos sim o princípio da reencarnação. Mas o que é que reencarna? O que é que morre? Começando pelo começo, nós perguntamos o que é alma, que está lá no Livro dos Espíritos, na questão 135, quando Allan Kardec vai iniciar esse capítulo, ou iniciar esse tema, ele faz essa pergunta aos Espíritos: o que é alma? A resposta dos Espíritos é muito significativa. É um espírito encarnado. Isto é alma. E aqui já começa a se estabelecer a diferença entre alma e espírito. É o espírito que encarnou. Isso é alma. E aí Allan Kardec insiste na pergunta. Logo a seguir ele faz essa pergunta, emendando a pergunta anterior. Que era a alma antes de unir-se ao corpo? A resposta a princípio já está na resposta primeira. Mas olha o que dizem os Espíritos. Simplesmente dizem: Espírito. A alma antes de encarnar é um espírito. Quando encarnado, nós nos referimos à alma.
E a doutrina explica que por confundir-se o perispírito com o corpo, porque o perispírito passa de alguma forma a compor a parte física dessa tríade. E o que é que realmente existe e pensa, senão a alma? Por isso, se refere como alma. Mas essa alma independente leva uma parte consigo, que é o que nós chamamos de perispírito. Portanto, forma sua individualidade a partir daí. E a isso nós damos o nome de espírito. Nós não, a doutrina. Pouco mais adiante ainda no livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: em que momento a alma se une ao corpo? Em que momento acontece, ou começa a acontecer, poderia colocar assim, a união da alma e do corpo? A união começa na concepção. Quando acontece a primeira união, já é assistida pela espiritualidade e pelo espírito que ali reencarnará. Portanto, já há ligação. E aqui um pequeno parênteses. Portanto, não existe tempo hábil para o aborto a partir da concepção. Que me perdoem os cientistas que entendem mais do que eu a respeito da vida. Não vou discutir com vocês. Mas isso aqui é líquido e certo. A ligação do espírito com o corpo começa com a concepção. E dizem os entendidos que o próprio espírito a ser encarnado também está presente promovendo essa união. Portanto, sim, já há ligação. Em qualquer espaço desse processo que for obstado, sim, há um prejuízo para esse espírito. E se nós nos lembrarmos da literatura de André Luiz, nós vamos ver lá que esse planejamento é muito mais extenso, muito mais longo e precede bastante tempo a concepção. Há todo um trabalho de organização, de afinização. Nós conhecemos relatos de mães, de pais, de parentes próximos que sonham com a presença da criança antes ainda da concepção. Portanto, sim, há um planejamento, há uma participação, e naquele momento já está de tal modo envolvido com esse projeto e com essa união que qualquer gesto que obste esse processo de reencarnação, há prejuízo sim, para a mãe, para o pai, para o espírito que está reencarnando e para todos que convivem neste mundo. Fecha parênteses. Então, a união começa na concepção, mas não se completa senão no momento do nascimento, que aí não tem mais jeito. É como que já está completo o processo de formação, de encarnação desse espírito. Nos mostram os entendidos que essa ligação do corpo com o perispírito ainda vai se desenvolvendo, mesmo depois do nascimento, até aproximadamente 7 anos. Tudo bem, realmente há coisas a serem formadas no organismo desse reencarnante que vai se completar só com o tempo, mas ela se completa já com o nascimento. A partir do nascimento é aquele espírito que vai comandar a vida biológica desse novo ser. Até ali ele está mais dependente talvez da mãe do que dele próprio, mas a partir dali é ele que vai alimentar-se, fazer-se. Isso tudo para nós ver o que é o espírito e como é a ligação com o corpo. Em que se torna a alma no instante da morte? Essa pergunta é muito atinente e é muito importante, porque nós acompanhamos quase que diuturnamente fenômenos de morte dentro da nossa humanidade, e vez por outra são criaturas extremamente próximas.
Deixe-me lhes dizer, mais um parêntese, esse trabalho nós temos pronto há alguns meses. Quando ele ficou pronto, e nós íamos trazer para cá, aconteceu um fenômeno de morte de uma pessoa bastante próxima, e nós seguramos ele um pouco para não dar a impressão que estávamos falando daquele fato. Porque o que acontece nos nossos velórios de hoje em dia é de assustar, e é relativamente preocupante, motivo pelo qual nós desenvolvemos essa ideia. Então nós seguramos ele mais um pouco. E quando nós estávamos pensando nele de novo, aconteceu de novo. E aconteceu de novo, portanto, não tem problema com os fatos mais recentes, não tem ligação. É um trabalho que nós precisávamos trazer e aproveitamos-nos do fato de ser o dia 2 de novembro, o dia de finados. Em que se torna a alma no instante da morte? Olha o que nos dizem os Espíritos. Volta a ser Espírito. E eu quero grifar essa expressão. Volta a ser Espírito. Já era antes de encarnar. Já era Espírito. Volta a ser Espírito. Quer dizer, retorna ao mundo dos Espíritos que deixou momentâneo. Isso que dá a entender que o mundo dos Espíritos é que é realmente o importante. Que é lá que nós vamos nos desenvolver, que a encarnação é um fenômeno de passagem, uma circunstância, uma necessidade da nossa condição de evolução. Mas, no momento da morte, nós apenas retornamos, como dizem alguns, retornamos para casa, para o mundo verdadeiro, para o mundo dos Espíritos. Retornamos, portanto já estávamos lá antes. Mas qual é o objetivo, a razão pela qual nós precisamos passar pela condição de encarnados? Envergar essa circunstância no mundo físico. Nos dizem os Espíritos que Deus impõe a encarnação com o objetivo de fazê-lo chegar à perfeição. É o processo de aperfeiçoamento que se desenvolve com as vidas que nós precisamos passar aqui, na condição humana. Esta é a razão pela qual encarnamos. Não existe outra. Quer dizer, existem outras. Mas essa é a principal razão. O nosso processo evolutivo. E um outro objetivo é o de nos fazer com que nós participemos do processo de evolução da coisa como um todo. Nós não estamos aqui unicamente por nós, mas estamos nas condições exatas daquilo que nós podemos contribuir com aqueles, ao menos, que estão mais próximos da nossa caminhada. Esse é um dos objetivos pelos quais nós encarnamos, que fica, talvez, no segundo plano, mas faz parte do próprio processo evolutivo, contribuir com o meio, com as pessoas, contribuir com os outros no processo evolutivo, ou o processo evolutivo do globo, por exemplo, de toda a humanidade. Ali, a partir do momento que encarnamos, nós temos também essa função. Qual o objetivo da reencarnação? A necessidade de repetir o processo. E aqui nos dizem os Espíritos que expiação, vejam que eu botei o entre parênteses para ficar dois objetivos próximos: expiação e aprimoramento progressivo. Por isso nós reencarnamos. Reencarnar porque expiação, processo evolutivo com problemas, com dívidas e que precisamos pagar, expiar, precisamos experimentar, já que a forma primeira não serviu, repete a lição, e é isso que nós vamos chamar de expiação. Sofrer o que nós fizemos sofrer, mas é dado ao nosso patamar evolutivo que ainda somos extremamente endividados, portanto temos o que expiar. Portanto, obstar uma reencarnação é inibir a oportunidade de pagar a dívida, de expiar.
e aprimoramento progressivo da humanidade. Se na outra nós dissemos que era o aprimoramento, ou o caminho para a perfeição, aqui já fala a expressão progressiva, porque dá a ideia das experiências que se sucedem para que nós caminhemos no rumo do aperfeiçoamento. Sem o que, onde estaria a justiça divina? A reencarnação é o processo de justiça da providência divina, dando a todos tantas quantas chances necessitar para o seu processo evolutivo. Não é, e aqui nós começamos a pesar um pouco, é um conceito que precisa ser colocado também para que nós cheguemos ao objetivo final da nossa mensagem. Não é a partida do espírito que causa a morte do corpo, nos ensina Allan Kardec, ou nos ensina os espíritos, lá no livro A Gênese, de Allan Kardec. Não é o espírito que causa a morte do corpo. É, na verdade, a morte do corpo que causa a partida do espírito. Olha que coisa interessante. Não é o espírito que provoca, que se abandonou o corpo, que saiu do corpo e provocou a morte. Não. É a morte que obriga o espírito a se desprender. A partir do momento que o corpo orgânico fenece, não há mais ligação desse espírito. E ele obrigatoriamente vai se desprender. Portanto, são duas coisas distintas. A morte, que se refere à morte do corpo, e a desencarnação, que é um outro processo, uma outra coisa. Há uma diferença enorme entre uma coisa e outra. Morte é a cessação da vida, a cessação definitiva da vida orgânica. É quando o corpo morre. Os espíritos são insistentes em dizer que não existe morte. Existe sim. Não existe não. E as duas expressões estão corretas. A morte do corpo, sim, existe. Se nos referirmos ao espírito, à alma, não, não há. Então teríamos que nos justificar aqui, dizendo que a morte não existe para o espírito, para a alma. Essa não morre. E esse é um detalhe extremamente importante para todas as atitudes que nós quisermos tomar vida após. Todas elas, todas as nossas escolhas e decisões deveriam partir do princípio básico de que somos espíritos sobreviventes à morte do corpo, que reencarnamos e que vamos continuar evoluindo. Então a morte, quando falar morte, é a morte do corpo. E a cessação definitiva da vida biológica, a vida orgânica. E desencarnação é o fenômeno subsequente que se segue após a morte do corpo, constituindo no desprendimento dos laços do perispírito. O que liga o corpo ao espírito, o espírito ao corpo, é esse laço que nós chamamos de perispírito. Que em desprendendo-se do corpo, vai com o espírito, que é o que o individualiza. E ali, separado, nós chamamos de perispírito. A libertação definitiva do espírito, então, é o fenômeno subsequente à morte, a libertação definitiva do espírito. São fenômenos que acontecem separadamente. Porque a morte é do corpo, da casca orgânica. Esse sim, se morre. Mas o espírito sobrevive. E o desprendimento acontece normalmente em espaço de tempo diferente. Subsequente, segundo a expressão aqui colocada. Depois da morte do corpo. E que difere muito de um indivíduo para o outro, esse tempo, conforme nós vamos ver um pouco mais adiante. O temor da morte. Mas o temor da morte que nos abala tanto. As causas do temor da morte. Em primeiro lugar, uma questão extremamente importante. É o nosso apego à matéria. Nossa humanidade. O nosso apego excessivo à matéria, que é caracterizado pelo nosso padrão evolutivo, pelo estágio em que nós estamos nesse processo,
esse apego excessivo à matéria, a essa vivência materializada, materialista, tão apegada às coisas do mundo e que nos empanam de uma forma às vezes exagerada a nossa visão da nossa realidade espiritual, a visão de nós como seres espirituais. Nós assim estamos começando a tomar consciência da existência do Espírito. Já compreendemos, talvez nós, por estarmos estudando, que existe um Espírito e que ele sobrevive à morte do corpo. E alguns nos dizem que tem a possibilidade de retornar, inclusive. O processo da reencarnação. Mas isso está bastante distante da consciência humana ainda, hoje, como um todo. Ou seja, esse apego excessivo à matéria, porque nós olhando-nos, nós nos vemos apenas, e tanto, talvez por isso temos tanto pânico da morte, porque parece que morrendo o corpo tudo se acaba. Mas nós não temos noção de espírito, menos ainda da sobrevivência. Então esse apego excessivo é natural e provoca, sim, tanto medo da morte. Outro motivo, que é o cultural, do meio em que vivemos, das culturas que nós desenvolvemos com relação aos nossos pensamentos, às nossas ideações com relação ao que é a vida, o que nós estamos fazendo aqui. Esses processos culturais que nós fomos desenvolvendo historicamente e que nos trazem uma visão tão terrível da morte, assustadora, realmente assustadora, porque esses processos culturais partem do princípio da unicidade da vida ou da inexistência do espírito. Então esses processos culturais nos ensinaram a ter medo da morte. Mas existe um terceiro motivo, que esse justifica talvez todos os outros e que realmente tem o seu valor, a sua importância, que é a lei de preservação. Nós nascemos para viver, não foi para morrer. Morrer é contingência. Nós temos como natureza o direito e o dever, a necessidade de lutar pela vida, até o fim. E se possível ainda depois do fim, lutar pela vida. Que é o que nos justifica nos processos de morte tão longos e tão doloridos que nós assistimos por aí. E que se fazem exatamente por esse apego à matéria, às vezes, mas por uma lei natural. Porque nós não aceitamos e não queremos morrer nunca. Se nós pudéssemos, nós íamos votar pelo direito de viver eternamente. Só que nós estamos errando, porque nós queremos a vida orgânica para sempre. Mas vamos viver para sempre, isso já é um grande consolo. Mas essa lei da vida, de preservação, que nos obriga a ter verdadeiro pânico da morte, é natural e inevitável. Mas dizem que os espíritas não temem a morte. Allan Kardec era outro padrão, convenhamos. Lá na questão 163, a pergunta: a alma, deixando o corpo, tem consciência de si mesma? Quando ela abandona, quando ela deixa, quando ela sai do corpo, ela tem imediata consciência de si mesma? Olha o que Deus diz nos Espíritos: consciência imediata não. Não é bem esse o termo correto. Porque existem muitos processos diferentes, cada morte conta a sua própria história. E depende muito do padrão de consciência espiritual de cada um. Portanto, não seria a expressão correta a ser usada. Ela passa algum tempo em um estado de perturbação. E quase todos os relatos que nós tomamos contato, se não todos, eu não lembro nenhum do contrário, passa por esse pequeno momento de perturbação. Mesmo os relatos de almas mais purificadas, que nós tivemos contato, também eles se referem a uma espécie de perturbação momentânea para os mais evoluídos, para os mais conscientes de si,
para os espíritos mais bons, mais puros. Mas que aqueles outros mais materializados, mais materialistas no seu proceder, essa perturbação é bem mais extensa, conforme nós vamos ver aqui. No mesmo grau de tempo, essa perturbação dura no mesmo grau de tempo para todos os espíritos ao desencarnar? Olha o que dizem eles, que não. É diferente. Isso depende da elevação de cada um. Alguns mais tempo, outros menos tempo. Aquele que está purificado, que já é um espírito puro, se reconhece quase imediatamente após a morte. Alguns relatos nós vimos de espíritos que desencarnaram com a consciência de que isso estava acontecendo e assistiram e colaboraram com o desligar do seu perispírito do corpo. Mas aí um padrão de consciência espiritual de um alto nível, muito diferente. Mas quanto mais material, quanto mais inferior esse espírito, mais dificuldade ele tem. E o apego à matéria, às vezes, faz com que ele passe um processo extremamente longo de perturbação ao desligar-se do corpo. Ainda no livro dos Espíritos, o Espírito assiste os seus funerais. Aqui nós vamos entrar em questões que nós precisamos meditar. Olha o que dizem os Espíritos. Muito frequentemente assistem sim. Muito frequentemente estão presentes. Allan Kardec tem um relato de um funeral e que um médium que o acompanhava, que ia descrevendo o que acontecia no outro plano, relata na revista Espírita um fato de um espírito presente ao seu próprio velório, ao seu próprio funeral. E nós temos relatos vários da presença, sim, mas algumas vezes não compreende o que se passa, está ainda nesse estado de perturbação e não compreende muito claramente o que está acontecendo. Ouve o que dizem, o que contam, o que falam, o que riem, o que choram, ouvem, mas não conseguem entender o que está acontecendo, porque eles estão ali, eles estão tão presentes que eles não conseguem perceber que na verdade aquele corpo que ali está é o dele. Alguns visualizam e não conseguem entender como é que ele está lá se eu estou aqui, como é que eu estou lá se eu estou aqui. Mas sim, e isso é muito importante para nós, na nossa postura, nesses momentos tão delicados e tão sérios. O Espiritismo influencia na duração desses momentos de perturbação? Faz diferença para aqueles que são espíritas? Olha o que diz os Espíritos. Uma influência muito grande. O conhecimento da espiritualidade, a consciência espiritual. Porque nós aprendemos, é diferente de ter consciência. Mas já é um passo dado nesse sentido. Porque a partir do nosso conhecer o processo, nós vamos começando a tomar consciência. E isso abre muito a nossa mente. Então sim, o Espiritismo faz uma influência muito grande nesse processo de perturbação ou de retorno desse estado de perturbação, fazendo durar mais ou durar menos esse processo de duração. Aquele conhecedor do Espiritismo tem possibilidades de diminuir muito esse processo de perturbação. Mas a prática do bem e a pureza espiritual, pureza de consciência, são os que exercem maior influência. Então não basta conhecer, tem que começar a mudar o nosso proceder perante a vida, nos tornarmos cada vez mais puros, com menos problemas de consciência, se não ainda de preferência, sem problemas de consciência, e aí nós vamos diminuir muito esse processo de perturbação. Lá no livro O Céu e o Inferno, no capítulo 2 do Céu e o Inferno, no 10º item desse capítulo,
nos diz Allan Kardec. É um texto que tem essa pergunta como título: por que os espíritas não temem a morte? Os espíritas não temem a morte? É como comecei a dizer anteriormente, depende do espírito. Allan Kardec era outro padrão. Talvez ele não tivesse medo, porque a consciência espiritual dele, ele já vivia a espiritualidade de uma forma bastante diferente de nós. Confesso-me temeroso, em excesso, com relação à morte. E me confesso espírita também. Portanto, talvez aqui nós deveríamos ajustar um pouco essa pergunta. Mas sim, os espíritas têm uma postura extremamente diferente, ou deveriam ter, extremamente diferente nesse momento tão delicado e tão sério. Em O Céu e o Inferno, no item 10, nos diz algumas coisas extremamente interessantes a respeito disso. Diz que a doutrina espírita muda inteiramente a maneira de se encarar a vida. A vida futura não é mais uma hipótese, mas uma realidade. A vida espiritual passa a ser uma realidade para nós. O estado das almas depois da morte não é mais um sistema, mas um resultado da observação. O véu foi levantado. O mundo espiritual nos aparece em toda a sua realidade prática. Não são os homens que descobrem por esforço de uma concepção engenhosa, mas são os próprios habitantes desse mundo que nos vêm descrever o mundo dos espíritos. E segue mais ou menos nesse padrão, esse texto. Portanto, consciência espiritual. Por isso nós já estamos começando a tomar consciência da nossa realidade espiritual do mundo dos espíritos. Por isso sofremos, se sofremos bem menos. A ponto de sermos questionados: mas vocês espíritas não sentem? Eu não vejo emoção, mas a nossa postura é outra. Eu não estou vendo um fim. Há uma despedida, há uma morte orgânica, mas eu tenho plena consciência desse espírito logo ali adiante. Há muito poucos tempo atrás, agora em dezembro, completa 2 anos, que desencarnou um irmão meu. Nós tivemos notícia naquele momento de que ele não estava presente porque estava sendo trabalhado, preservado do que estava acontecendo ali. Sofri, claro. Como disse, eu temo ainda bastante a morte, mas a nossa postura é muito diferente porque a gente tem consciência de que ele está logo ali. Apenas não tem mais a vida orgânica. E agora, em função do dia 2, o dia dos finados, nós encontramos essa chamada que achei que tinha muito a ver com o que nós trazíamos hoje. A paz de quem foi depende da paz de quem ficou. A vida continua. Olhem que coisa importante isso aqui, que chamada de atenção. Para que nós prestemos atenção no nosso desespero, no nosso desequilíbrio, na nossa revolta, nesses momentos tão sérios. Quando se nós formos até o cemitério para orar, não precisa ser lá, pode ser aqui agora, façamos-lo com respeito e lealdade, com carinho, e não com desespero e com questionamento. Porque esse desespero, essa revolta, reflete e acaba com a paz desses que se sentem na dificuldade enorme de corresponder ao que nós estamos fazendo. Mas continuando as nossas reflexões, aqui no livro que nos faz a inspiração maior, Na Estação do Adeus, é um tema extremamente interessante. Livro do Clube do Livro, de algum, acho que eu diria de anos atrás, faz bastante tempo já esse livro, que tem cá no final esses 2 títulos, que são extremamente interessantes, ambos via Chico, via mediunidade do Chico, de Emmanuel. Nós vamos fazer a ordem inversa do que está colocado aqui. Primeiro esse ali, eles vivem. Olhem só o que nos diz Emmanuel. Eles vivem. Eles vivem. Ante os que partiram,
precedendo-te na grande mudança, não permitas que o desespero te assombre o coração. Eles não morreram, estão vivos. Compartilham-te as aflições quando te lastimas, compartilham-te as aflições quando te lastimas sem consolo, e inquietam-se com a sua rendição, com a tua rendição aos desafios da angústia, quando te afastas da confiança em Deus. Eles sabem igualmente quanto dói a separação. Não é só aqui. Aquele que partiu também sente essa separação. Conhecem o pranto da despedida e te recordam as mãos trementes no adeus, conservando na acústica do Espírito as palavras que pronunciaste quando não mais conseguiam responder às interpelações que articulaste no auge da amargura. Eles ouvem o que nós estamos fazendo e dizendo naquele momento ali da despedida, naquele momento tão delicado e tão sério. Não admitas estejam elas indiferentes ao teu carinho e à tua dor. Não é esconder a dor delas, é não permitir o desequilíbrio, a revolta. Eles percebem quanto te custa a readaptação ao mundo e à existência terrestre sem eles, e quase sempre se transformam em sirineus de ternura incessante. Quase sempre se transformam em sirineus da ternura e do amparo, amparando-te o trabalho de renovação, ou enxugando-te as lágrimas quando tateias a lousa, ou lhes enfeita a memória perguntando por quê. Pensa neles com saudade convertida em oração. Pensa neles com saudade convertida em oração, porque eles recebem as nossas vibrações do outro lado. E no texto anterior, Espírita diante da morte, nos diz que toda a religião procura confortar os homens ante a esfinge da morte. Porém, a doutrina espírita não apenas consola, mas também alumia o raciocínio dos que indagam e choram na grande separação. Toda a religião admite a sobrevivência. A doutrina espírita não apenas patenteia a imortalidade da vida, mas também demonstra o continuismo da evolução do ser em esferas diferentes da Terra. Mais um. Toda religião afirma que o mal será punido para lá do sepulcro. Todo mal será punido. A doutrina espírita não apenas informa que todo delito exige resgate, mas também destaca que o inferno é o remorso na consciência culpada, cujo sofrimento cessa com a necessária reparação. Toda a religião ensina que a alma será expurgada de todo o erro em regiões inferiores. A doutrina espírita não apenas explica que a alma, depois da morte, se vê mergulhada nos resultados de si própria. Com todos esses elementos, é que eu quero deixar a mensagem final. E isso vem embasado no que nós estamos observando em alguns fenômenos. A nossa indiferença, o nosso despreparo para esses momentos tão sérios. Todas as vezes que nós, ao menos nós que nos fazemos espírita, estivermos num ambiente como esse, não vamos colaborar com o desequilíbrio, com a indiferença, com as energias infelizes. Sejamos, ao menos nós, fonte de luz, de amparo, de consciência e de boas energias em favor daqueles que partem, daqueles que ficam. Porque é inadmissível, mais ainda a um espírita, determinados comportamentos de total indiferença. E parece que nesses períodos de redes sociais na mão,
Parece que aumentou ainda mais a indiferença nesse momento tão delicado. E as pessoas sentam-se lá diante e não param para um momento de oração e respeito. Precisamos ser mais conscientes, ao menos nós espíritas, mais respeitosos e fonte de energias boas para aquele que parte e para aqueles que ficam. Porque a vida não cessa. Eles vivem e recebem todas as vibrações que ali se externam. E cada piada, cada brincadeira que acontece nesses ambientes reflete no espírito como uma espécie de agulhada na carne. O sofrimento é imenso dessas almas nesses momentos tão delicados. Que nós espíritas tenhamos consciência da nossa responsabilidade aqui, lá e em todos os lugares. Nós precisamos passar a ser, se ainda não somos, fontes de luz, de consolo, de lições do bem em todos os momentos da vida. Que Jesus nos ilumine e nos ampare sempre. Que assim seja. Elevamos então o nosso pensamento, unidos, envolvidos em boas energias, levando àqueles irmãozinhos necessitados em todos os lugares, mas também aos nossos entes queridos que não estão mais aqui nesse plano. Que possamos, com emanar luz, de esclarecimento, de conforto, de paz, a todos esses irmãozinhos dos nossos familiares e da nossa família. Que onde quer que eles estejam, eles recebam paz e luz, mas principalmente a compreensão de onde eles estão. Agradecemos ao nosso bondoso Pai, nosso Mestre Jesus, por todo o ensinamento que nos deixou, também com o seu exemplo de passagem aqui nesse plano. Agradecendo ao nosso patrão da casa por mais essa noite de esclarecimento e de luz. Possamos levar daqui um pouco para os nossos lares, para os nossos entes queridos, luz, paz e bênçãos a todos eles. Que assim seja, graças a Deus.